Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Doutores do Excel. Nesse vídeo eu vou falar para você todas as dicas de tabela dinâmica. Você vai sair dessa aula entendendo tudo de tabela dinâmica e fazer inveja para as pessoas que trabalham com você e vai olhar para você e falar, caramba, você manja de tabela dinâmica, hein? Então não perca. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida. Claro que a gente agradece para que esse vídeo seja entregue pelo YouTube para mais e mais pessoas. Então vamos curtir tabela dinâmica que eu tenho certeza que você vai amar. Hoje a gente vai falar sobre tabela dinâmica, vou dar um tutorial de tabela dinâmica, então se você ainda não conhece tabela dinâmica, vem comigo, se você já trabalha, você vai adorar também. E eu vou falar aqui na aula, a promessa é domine a ferramenta que domina os seus dados. A tabela dinâmica domina os seus dados, então vamos dominar a tabela dinâmica, né? Então, quem quer aí criar relatórios inteligentes em segundos? Você quer? Coloca aí hashtag sim, tá? Vou fazer algumas perguntas. Se você quer alguma coisa dessas daqui, você coloca hashtag sim. Vem comigo. Você quer criar relatórios mais inteligentes? Vou baixar a musiquinha aqui que tá muito alta. Hein? Quer resumir seus dados sem fórmula? Que coisa boa, hein? Não depender de fórmula para resumir os seus dados, isso é muito bom. Quer criar resumos automaticamente para você? Você quer agrupar os seus dados por data, por mês, por ano, por trimestre, quer fazer relatórios por data? Você quer criar lista de dados automaticamente? Ou uma listinha assim, ó, toda bonitinha, sem duplicidade? Olha que incrível, você pega a sua tabelona cheia de dados, aí você cria uma lista automaticamente sem ter duplicidade. Você quer entender a base de análise de dados no Excel? Essa aqui é a base da análise de dados no Excel. Ou seja, você quer aprender a trabalhar com um dos recursos mais poderosos do Excel? Turma, isso aqui que eu tô falando para vocês nada mais é do que a ferramenta mais importante praticamente que existe dentro do Excel, tá bom? Então assiste até o final porque a gente vai ver como dominar a tabela dinâmica, das ferramentas mais incríveis que existe no Excel, tá bom? E quem assistir até o final, tenho certeza, você vai causar inveja nos seus amigos. Nossa senhora, você vai olhar e falar, nossa, você manja de tabela dinâmica, hein? Nunca mais você vai ter medo de tabela dinâmica. Eu, quando comecei a trabalhar com tabela dinâmica, eu tinha medo de tabela dinâmica. Porque eu olhava aqueles 4 campinhos, não sabia o que dava para fazer. Eu falei, meu Deus, sei lá, isso aqui, o que vai acontecer aqui? Então, vamos embora, vamos falar da tabela dinâmica, um dos recursos mais poderosos do Excel. Cara, tabela dinâmica é demais, né? Assim, tabela dinâmica é incrível. Eu tô aqui com o meu Excelzão, e aí eu vou começar a montar uma base com vocês. Muitas vezes eu gosto de começar a criar base para vocês, porque... Opa, acho que deu um chiadinho aqui. Porque a tabela dinâmica, ela vai analisar a sua base, correto? Então você tem que ter os seus dados e a tabela dinâmica vai analisar esses dados. Então você precisa conhecer os seus dados. Quando eu crio a tabela com vocês aqui, a gente vai conversando já sobre os dados, os possíveis dados que a gente tem. Então vamos começar a criar esses dados aqui, tá? Eu vou pegar aqui o meu Excelzão e vou colocar assim, ó. Eu sempre gosto de simular, quando a gente vai fazer algum tipo de análise na tabela dinâmica, eu gosto de simular vendas. Porque a vendas, você tem várias informações e todo mundo domina, todo mundo sabe o que é venda. A venda é realizada por exemplo, ela é comprada por um cliente, ela é realizada por um vendedor, é um produto que tem um valor unitário, que tem a quantidade, que tem uma data. Então, quando a gente fala de venda, eu falo de vários tipos de dados, vários tipos de informação. Por exemplo, data é uma informação, é um tipo de dado, né? Eu falo também sobre nome de cliente, é um texto. Eu falo sobre valores numéricos, que é valor total. Por isso que é bom a gente montar uma tabelinha aqui juntos. Então vamos imaginar que nós vamos cadastrar aqui as nossas vendas. Muito bom. Vamos cadastrar as nossas vendas aqui. Uma venda, então, o que tem numa venda? Olha, primeira coisa, é o produto que foi vendido, certo? Que mais eu tenho numa venda? Eu tenho, por exemplo, o cliente que comprou. Cliente. Eu tenho a data que essa venda aconteceu. Eu tenho a quantidade, legal? E eu tenho o valor unitário do produto. Valor unitário. E eu tenho também... Opa, vou arrumar aqui. Valor Eita, Lelê. De novo. Valor unitário. E por último, vou falar de valor total. Legal? Então é o seguinte, ó, produto, cliente, data, quantidade e valor total. Toda vez que a gente trabalha no Excel, tem muita gente que não conhece, eu vou aqui no aulão, eu vou, cara, dar um resumão para vocês, assim, de muita coisa, tá? Existe o objeto tabela, que ele criou
desde 2007, tá na versão do Excel desde a versão 2007, que prepara para você conseguir armazenar os seus dados. Então, eu vou armazenar as minhas vendas, correto? Para a gente poder analisar nas tabelas dinâmicas. Então, quando eu vou falar de armazenamento de dados dentro do Excel, a gente fala de tabela dinâmica. Eu falo de tabela. Eu falo de dados, eu falo de tabela. Eu falo de dados, eu falo de tabela. Eu estou falando isso aqui, ó. Na guia inserir, eu tenho um botãozinho chamado tabela. Então, toda vez que eu tenho que armazenar dados no Excel, eu vou sempre conversar com a tabela. Então, eu vou pegar esses dados aqui, certo? Eu vou colocar um monte de informaçãozinha aqui. Então, já vou formatar como tabela. Eu posso ir na guia inserir ou eu posso ir na página inicial e eu clico aqui em formatar como tabela, que também é a mesma coisa. Esse botão aqui, ó, formatar como tabela, que está na página inicial, é a mesma coisa de inserir tabela, tá bom? E quando você trabalha com tabela dinâmica, que é o nosso objetivo dessa aula, uma vez que você trabalha com tabela, que é esse objeto que eu estou falando para vocês, a vida fica muito mais fácil, mas muito mais fácil. E aí eu vou falar o porquê. Então, assim, é incrível como facilita a nossa vida usar como tabela, tá? Então, vamos embora. Vamos falar sobre tabela. Inserir tabela. A gente fala muito sobre dado estruturado, né? Hoje não é o foco aqui, mas eu vou conversando e adaptando aqui com vocês o conceito. Então, o que eu fiz? Inseri uma tabela, cliquei rápido. Quando eu cliquei em inserir tabela, ele já veio para mim perguntando, ó, a sua tabela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos. Eu acabei de criar aqui, ó, olha. O Excel me pergunta assim, ó. Professor, a sua tabela tem cabeçalhos? Tem, meu filho, tem cabeçalhos. Então eu vou ticar aqui, ó. Pronto. Ela tem cabeçalhos, tá? Quando eu crio uma tabela, eu tenho que dar nome para essa tabela. Então eu venho na tabela de design, tem aqui, ó, nome da tabela. Então veja bem, estou dentro da minha tabelinha, dentro da tabelinha, eu vou em tabela de design, que eles até mudaram, que era design de tabela, enfim. E nós temos o nome da tabela aqui, viu? Então eu vou alterar o nome para uma tabela de vendas, né? Então eu vou escrever, olha, isso aqui é minha tabela de vendas. Então eu vou clicar aqui e vou fazer, olha, minha tab vendas. Veja que eu coloquei, vou tentar habilitar o zoom aqui, que eu esqueci de habilitar. Então, zoom. Aí vamos ver se vai funcionar. Aqui, funcionou. Ó, tabela de vendas, tá? Viu que eu coloquei a primeira maiúscula? Tab vendas, tá? Então é importante você seguir esse conceito de primeira maiúscula, tá? Tá bom, então vamos lá. Fiz minha tabelinha, dei um nome para minha tabela, agora eu vou cadastrar dados. Então, como eu vou falar de tabela dinâmica, a gente vai falar de análise de dados. Então eu vou falar da análise dos dados que eu tenho aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 produtos. Eu vou colocar mouse sendo vendido 2 vezes. Eu vou colocar teclado também sendo vendido 2 vezes. Eu vou colocar celular sendo vendido 2 vezes. Então, quando eu estou com o objeto de tabela, ele já vai preenchendo para mim, tudo bonitinho, as linhas zebradas, tá vendo? Tabela é demais, né? Cliente, vou pegar 3 clientes aqui. Eu vou pegar a Lani. Então, vou pegar o Alisson. Então, ó, o Alisson. Vou pegar aqui o Jorge. E agora eu vou pegar Elaine. Juliana Costa também tá aqui. Aí eu vou repetir alguns dados, tá? O Alisson comprou de novo e a Juliana comprou de novo esse cara aqui. Pronto. Legal. Data. Vamos falar sobre data da venda. Vamos imaginar que a primeira venda aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021. Vou digitar. A segunda venda aconteceu no dia 1º de 2 de 2021. Um mês depois. Tá bom. A Elaine, idem. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Elaine, Juliana e Alisson e Juliana, tá? Todas acontecendo dia 1, dia 2, dia 1, dia 2. Depois eu mudo aqui as datinhas e tudo bem. Quantidade que foi vendida. Então, olha, quando o Alisson comprou o mouse, ele comprou um mouse, o Jorge comprou 10, a Elaine comprou 2, a Juliana comprou 3, o Alisson comprou 4, e aí aqui comprou mais 10 celulares. Pô, beleza, muito bom. Vamos pegar valores unitários e a gente termina de montar a nossa tabela, tá? O mouse, vamos imaginar que o mouse custa R$30. Então, tudo que é mouse, R$30. Ctrl C, Ctrl V, tá? Teclado. Puxa, um teclado, sei lá, vou colocar aqui R$100, tá? R$100 e um celular eu vou colocar, sei lá, R$600. Pronto. O celular é mais caro hoje em dia, né? Puta, como tá caro, né? Então, valor total. Bom, vamos lá.
E aí a gente fecha a nossa tabelinha aqui. O valor total significa que se um mouse foi vendido por R$30, eu vendi R$30. Se 10 mouses foram comprados por R$30, é R$300. Então, simplesmente é uma formulinha que vai multiplicar, correto? Igual esse daqui vezes o outro. E aí eu sempre gosto de falar, quando eu falo de tabela, que quando você começa a montar uma fórmula no Excel, coloquei com igual, ele já falou para mim assim, ah, que legal. Então você quer pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade. Então ele me deu o nome, correto? E o arroba que está aparecendo aqui, ó, significa que eu peguei alguém da minha mesma linha, que eu estou montando a minha fórmula. Isso para você não errar, isso aqui facilita muito a nossa vida. Então, caso eu tenha pego sem querer a quantidade da linha de baixo, ele não pegaria arroba quantidade, ele me daria o endereço da célula ali, ó, D5, tá? E aí você sabe que você fez caquinha, né? Ah, fiz errado. Pronto, enter. E agora a gente tem a nossa base de dados. Vamos arrumar a formatação? Vou pegar o valor total e eu vou deixar formatadinho, bonitinho, como moeda. Então, o que eu vou fazer? Ctrl espaço para selecionar a coluna inteira. Ctrl espaço para selecionar a coluna inteira. E vou formatar como moeda. Quem sabe o atalho para formatar como moeda? Quem sabe o atalho para formatar como moeda? Eu vou dar 10 segundos para alguém me responder. Quem sabe? Aluninho meu tem que saber, hein? Quem tá aqui e é aluno meu tem que saber. Vai, 10 segundos. Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Eita. Ninguém acertou até agora. Atalho para formatar como moeda. Ah, agora chegou um aqui, ó. Ô, Rodrigo, não vale ser você de novo, cara. Não vale ser você de novo. Rodrigo tá aqui me acompanhando. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ó, pra mim, tá? Pra mim, Danielzinho aqui na minha telinha, o que apareceu primeiro foi o Rodrigo, que é aluninho. O Rodrigo já tá lá no grupo de consultor também, né? Aprendendo a ganhar dinheiro com Excel. Então ele acertou. O Zé Augusto. O Zé é meu aluno também, né, Zé? Não é? Ctrl Shift 4. Ó, Vitor da Purificação também é meu aluno, não é? O Caio também acertou. Legal? Então, para formatar como moeda, a gente usa o Ctrl Shift 4. Ctrl Shift número 4. Ctrl Shift número 4. Tá bom? Beleza? Isso aí. Ó, o Caio acertou, a galerinha acertou. Então, esse é o atalho para formatar, então, como moeda. Ctrl Shift 4. Montei a minha tabela, estou com uma tabelinha montadinha, bonitinha. Vamos começar, então, a entrar no universo de análises, né? Aqui na Doutores a gente tem um método de ensino chamado método 3D. O primeiro D é a gente ter os dados organizados. E aí a gente ensina como ter os dados organizados. O segundo D é fazer as nossas... A gente coloca o nome em inglês para fazer 3D, né? E ficou o Data Model, que é a modelagem dos dados, tá? Que é entrar nas tabelas dinâmicas. Então, agora a gente vai entrar nas tabelas dinâmicas que faz a modelagem dos dados para chegar no terceiro D, que é a apresentação desses dados. Mostrar de forma mais bonita, visual incrível, dashboard e tal, né? Mas hoje a gente vai focar no segundo D, que é a tabela dinâmica. Como é que eu crio, então, uma tabela dinâmica daqui? Para que ela serve? A tabela dinâmica serve para a gente analisar, turma, os nossos dados. Então, agora que eu sei que é um produto de vendas, eu tenho o produto, né, uma tabela de vendas. Eu tenho o produto, eu tenho o cliente, eu tenho a data, eu tenho a quantidade. Poxa, vamos pensar. Primeira coisa que quando você vai montar uma tabela dinâmica, preste atenção no Danielzinho aqui. Quando você monta uma tabela dinâmica, você está entrando numa área de análise. Você está começando a ser uma pessoa importante na sua empresa. É sério isso. Então, toda vez que você for fazer uma dinâmica, você tem que entender os seus dados. Reflita, pensa. Quais são as análises que eu posso fazer com os meus dados? E depois você faz as suas dinâmicas. Ó, então é o seguinte, eu estava falando para você que é importante, quando você vai fazer uma análise, você prestar atenção nos dados que você tem. Porque você vai ser a pessoa que simplesmente tem a melhor e mais poderosa informação naquele momento. Você tem a origem dos dados. Então, quando você vai fazer uma tabela dinâmica, você vai fazer uma análise. Poxa, quais são os dados que eu tenho que analisar? Como que eu posso relacionar esses dados? Então, você tem que fazer uma reflexão antes de partir para a tabela dinâmica. E agora que a gente tem a nossa base de dados, vamos refletir sobre a nossa base de dados. Vamos lá. Poxa, eu tenho um produto e eu tenho a quantidade. Então, o que dá para eu saber? Quantos produtos eu vendi? Qual o produto que eu mais vendi? Qual que é a média
das minhas vendas. Olha quanta informação a gente tem. Qual que é a média? A gente tem um negócio chamado ticket médio, que é qual que é o valor médio que eu tenho, qual que é o valor médio que eu tenho de vendas? Qual que é o ticket médio por mês? E as minhas vendas, num tempo, elas estão aumentando ou elas estão diminuindo? O Alisson, que é cliente, ele comprou mais de uma vez, ele é um cliente recorrente. Olha quantas análises a gente pode fazer dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. É muita análise. E muitas pessoas que começam a usar o Excel, infelizmente, até num curso que você vai fazer ou qualquer outra coisa, você não tem essa análise estratégica dos dados. Você vai lá e faz uma tabela dinâmica. Não, cara, você não está fazendo a tabela dinâmica, você está fazendo uma mega análise. Então, você tem que refletir sobre os dados que você está fazendo, montando, né? Olha quantas informações a gente consegue puxar daqui. E sempre tem uma parada muito legal dentro das empresas, que a maioria do nosso público são pessoas que estão dentro de empresas, trabalhando, né? Tá ali ralando. Então, você tem que ter aquele perfil intraempreendedor que vai atrás da informação sem que as pessoas te perguntem e mostrem já os resultados. Então, você tem que ter esse perfil para você se destacar. Não é só aprender Excel, você vai aprender Excel, mas eu sempre gosto de fazer essa reflexão com os meus alunos que, pô, você tem informação na mão. Você tem que ser a pessoa mais importante para fazer a sua análise, tá? Então, agora que a gente fez essa reflexão, tem uma ideia do que eu posso fazer, agora chegou a hora, então, de eu fazer as análises. Eu vou fazer tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica, ela sempre está conectada com uma tabela. Eu tenho uma tabela e eu monto uma tabela dinâmica em cima dessa minha base de dados, tá? Beleza. Quando a gente não tinha esse objeto tabela, quando a gente não tinha, o que a galera fazia para fazer tabela dinâmica? Eu vou apagar aqui. O que a galera fazia? Ó, quem está acompanhando comigo não precisa copiar e colar, tá? Só presta atenção no Danielzinho aqui. Não precisa copiar e colar, não faz nada disso que eu estou fazendo, tá bom? Quando eu não tinha a tabela de dados, só formatar como data aqui. Ou seja, tem os dados ali jogados e tem muita planilha na sua empresa que está assim, né? Não está formatado como tabela. Então, como começam os problemas? Tabela dinâmica. A galera vem aqui e fala assim, ó, vou fazer uma análise dos meus dados. Seleciona de A1 até A7. Beleza? Aí você vai inserir uma tabela. Vem só comigo, não faça junto. Depois eu explico o conceito melhor para você. Inserir tabela dinâmica. E eu vou criar numa nova planilha. Eu vou dar um OK. Só presta atenção, não faça comigo. Então tá aqui os meus dados, correto? Então aqui eu tenho a minha tabela dinâmica que analisa esses dados. Eu fiz uma cópia, tá? Deixei esse aqui paradinho, tá bonitinho, né? Fiz uma cópia, joguei para cá. E falei, a maioria das pessoas seleciona tudo isso aqui. Inserir tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Monto ela e tem as minhas bases para eu fazer análise. Por exemplo, poxa, vou fazer um produto aqui. Ó, produto em linha, ele já me trouxe quais são os produtos que eu tenho. Veja como é incrível trabalhar com tabela dinâmica. É para isso que ela serve, né? Ela agrupou os dados de produto para mim. Ah, deixa eu ver quais são os clientes que eu tenho. Tiro o produto, jogo o cliente. Pronto, eu tenho 4 clientes. Eu já sei que eu tenho 4 clientes na minha base. Já vem organizado, classificado e tal. Legal, vou fazer uma análise por cliente e vou colocar a quantidade em valores. Então, eu já vou explicar esse conceito aqui da dinâmica para quem não conhece, tá? O que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando você tem a sua tabela que veio da origem desses dados aqui, ó, eu selecionei, vim aqui, coloquei para dar. Quanto que está dando no total que ela já trouxe para mim? 30. Então, a soma das minhas quantidades, se eu passar o mouse aqui embaixo, eu vou ver que é 30. Ó, então, de novo, eu selecionei esses meus dados, quantidade, selecionei, vim aqui no final do Excel, deu 30, né? Tá bom. É isso que a minha tabela dinâmica está falando. Ó, a soma aberta para o produto dá 30. Beleza? Agora, entrou uma nova venda, o que é mais comum. É o que todo mundo deseja, aumentar as vendas, né, da sua empresa, enfim. Aí vamos copiar e colar a linha de baixo. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Copiei e colei. A Juliana comprou num dia e no mesmo dia ela falou, putz, era para comprar 20 celular. E fez mais uma compra de 10. Tá? Na minha tabela dinâmica, continua dando 30. Pô, mas pera um pouquinho. Já não era para vir somado, né? Então, primeira coisa da tabela dinâmica que você tem que saber, ela não se atualiza automaticamente. Beleza? Você tem que atualizar. Aí o que você faz? Você clica com o botão direito e atualiza. Continua dando 30. Por que deu 30? Porque a minha origem dos meus dados, ela está mais uma linha. Ela não cresceu. Lembra que eu comecei a minha tabelinha dinâmica por aqui?
e ela aumentou mais 1. Pois é. Então, assim, quando a gente não começa a trabalhar com o jeito certo, do jeito certo no Excel, que é o tabela, que é esse negocinho azul, você cria uma tabela dinâmica neste formato que eu te ensinei aqui, começa a dar pau. Putz, e agora, Daniel, como é que eu corrijo? Eu tenho que entrar na tabela dinâmica, vir aqui em cima, se não me engano, a tabela análise, era análise da tabela dinâmica, enfim, alterar a fonte de dados, e aí eu descubro que o infeliz que criou essa tabela dinâmica só pegou do A1 até o F7, tá vendo? E para você descobrir isso? Aqui eu tenho 6 linhas, é fácil, né? E aí toda vez eu tenho que ficar aumentando, né? Então, assim, o ideal, que é o que eu vou dar sequência na aula aqui, é você trabalhar com tabela. Sempre, tá? Mas neste caso que você não tem tabela, no mínimo, seleciona a coluna inteira, de A até F. Só que às vezes, os desavisados acabam criando tabela aqui embaixo. E aí você fala, eu não posso selecionar tudo, porque tem dado aqui embaixo que não é daquela tabela. E aí começa, gente, aquela confusão toda no Excel. Então, jamais criem uma tabela desse jeito, embaixo da outra. Tente sempre colocar uma aba por tabela, porque você vai ser muito mais organizado. Muito mais organizado. A sua vida vai ser muito mais fácil. Então, assim, ó, eu deveria selecionar tudo, dar um Enter, dar um OK, e aí a danada da minha tabela dinâmica foi atualizada. Aí eu tenho outro problema. O vazio. Pois é, porque aqui, ó, lembra que eu selecionei do A até o F? Tem linhas que estão vazias. E a tabela dinâmica está falando vazio. E agora? Aí você teria que vir aqui e filtrar o que é diferente de vazio. Turma, olha, começa a vir um rolo atrás do outro, né? Então, se você começar do jeito certo com tabela, o objeto tabela, ele não dá nenhum tipo desse problema. Não vem mais o vazio, que é um erro que eu até esqueci que esse erro existia. Tá aí, é o vazio, né? Tá? Ele não acontece mais isso. Você vai ver, eu vou criar uma tabelinha dinâmica e ele não vai mais acontecer esse tipo de problema. Tá bom? De último caso, vou dar uma dica. Putz, Daniel, não dá para transformar em tabela porque o mundo na minha empresa gira diferente. Tá bom? Não dá. Então, no mínimo que você vai fazer, você vai clicar aqui, ó, dentro desses dados, vai clicar no seu filtrinho, vai pegar o filtro de rótulos e não de valores, e aí você vai colocar assim, ó, não... É diferente de... Cadê o diferente de? É diferente de... É diferente de... E aí você escreve exatamente como tá lá, vazio. Beleza? É diferente de vazio. Por que eu tô usando é diferente de vazio, ao invés de simplesmente vir aqui e tirar o vazio? Tá vendo que o vazio continua ali? Porque quando eu tiro isso da minha tabela dinâmica, ele entende que, na verdade, eu não tô tirando o vazio. Ele entende que eu tô deixando Alisson, Elaine, Juliana e Jorge. Pois é, ele não entende que eu tô tirando vazio. Então, caso entre um novo vendedor, ele nem vai aparecer, porque ele falou, não, você só queria Alisson, Elaine, Jorge e Juliana. Então, aqui já começa um grande BO, assim, que você pode resolver com tabela dinâmica, que vem aqui no filtrinho dela e usa essa opção do rótulos é diferente de e escreve é diferente de vazio, tá? Mas assim, ó, começando do jeito certo, a gente não tem nenhum problema com isso, que é trabalhar com tabela. Então, esse jeito errado, sabe o que eu vou fazer? Tchau, filho, pelo amor de Deus. Esse problema eu não quero ter mais na minha vida, eu quero novos problemas, né? Vamos ter novos problemas. Esse daqui já foi resolvido. Como? Tabela, tá aqui, tá? Então agora eu vou dar o próximo passo, que é fazer a tabela dinâmica de uma tabela, certo? Vou seguir agora do jeito certo. Como é que eu faço para ter uma tabela dinâmica de uma tabela? Eu posso vir na guia inserir tabela dinâmica, normal, clicar em tabela dinâmica, ou eu posso vir aqui e clicar na guia tabela de design e eu tenho resumir com tabela dinâmica. Quando eu estou trabalhando com tabela, lembra, eu tenho uma guia contextual, que é a tabela de design. Ela só aparece quando eu estou dentro da minha tabelinha. Se eu não estou dentro, não aparece, tá bom? Bom, então aqui dentro, tabela de design, resumir com tabela dinâmica. Eu consigo fazer isso. Eu vou clicar, eu vou dar um OK, e eu tenho a minha tabela dinâmica agora conectada. Vamos ver a diferença? Né? Lembra que eu mostrei uns problemas, né? Então vamos ver a diferença. Então, eu inseri uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica, eu tenho 4 campos. Então, quando eu estou dentro da minha tabelinha dinâmica, estou aqui dentro, eu tenho
esse campo aqui, certo? Para eu trabalhar. Vem o nome das minhas colunas. Esse daqui são as minhas colunas, tá? Colunas lá da minha tabela. Então, quanto mais fácil eu identificar minhas tabelas, mais semântico os nomes, melhor para eu fazer análise, né? Por exemplo, tem gente que coloca assim, ó, P. Aí você pergunta para a pessoa, o que que é P? É produto. Mas por que não escreveu produto? Ah, porque era mais fácil escrever P. Não, era mais fácil na sua cabeça, né? Porque quem vai analisar tá ferrado. Então, quanto mais organizado, descritinho, melhor. Porque quando você vai fazer análise, tá aqui. Tabela dinâmica, ela tem 4 campos para a gente trabalhar, que é filtro, que é o primeiro, linhas, que é o segundo, colunas, que é o terceiro, e quarto, que é os valores. Aqui em valores é onde você coloca os cálculos que você quer fazer na sua tabela dinâmica, os campos que você quer calcular. Vou dar alguns exemplos, tá? Mas aqui você tem esses 4 campos. É isso, tabela dinâmica, turma. Agora é começar a brincar, entender, ver e tal. Quando você clica fora da tabela dinâmica, a tendência é que essa tela suma. Ela vai sumir. Quando você clica dentro, ele aparece de novo. Pô, legal. Então, o que você vai fazer? Caso você esqueceu, né? E clicou aqui nesse xizinho, ó, clicou fora, ele não aparece mais, né? Eita, Lelê, ferrou. Não. Só clicar com o botãozinho direito, mostrar lista de campos, pronto. E ele volta a aparecer tudo bonitinho aqui, tá? Então tem a minha tabela e eu tenho a tabela dinâmica embaixo. Geralmente o Excel, ele cria atrás. Eu não sei porquê, mas eu não gosto de criar... Eu gosto de ter uma sequência, né? Então tem os dados e depois tem a tabela dinâmica. Então eu vou inverter, tá? Ó, essa planilha aqui, eu até vou chamar dos meus dados. Quando a gente ensina lá dentro do intensivo, a gente fala o D1, que é o dados da sua tabela. E aqui as nossas tabelas dinâmicas, né? Que eu vou chamar de dinâmicas, que é o D2 que a gente fala do método aqui. Dinâmicas, tá? Então eu tenho os meus dados aqui atrás, eu tenho as dinâmicas aqui bonitinho, dando a sequência no raciocínio, né? Bom, vamos lá. Eu tinha feito um exemplo que eu vou pegar o nome do cliente e vou arrastar... Opa! Nome do cliente eu vou arrastar para linhas. Nome do cliente eu vou arrastar para linhas. Significa que eu tenho o nome do cliente na linha 4, 5, 6 e 7, nas linhas. Poxa, eu não queria ver o nome do cliente nas linhas, eu queria ver ele aqui, ó. Ah, então você quer ver na coluna, né? B, C, D, E. Então tá bom. Então você pega o seu cliente e arrasta para a coluna. E aí você tem os seus clientes na coluna. Então, a linha e coluna é para você ver os seus dados, onde você vai dispor esses dados, ou na linha ou na coluna. Beleza. Aí, eu vou pegar a quantidade de novo e vou arrastar para valores. Por que eu vou arrastar para valores? Porque eu quero somar as quantidades por produto. Então, já que eu quero somar, se eu quisesse fazer uma média, se eu quisesse fazer uma porcentagem, se eu quisesse contar, tudo que eu quero fazer cálculo, eu tenho que jogar aqui, ó, em valores, tá? Então, vou pegar a quantidade e vou arrastar para valores. Eu quero fazer uma soma das vendas. Então tá. Então, vou pegar a quantidade e arrastar para valores. E ele me trouxe automaticamente a soma. Olha as vantagens de trabalhar com tabela. Por que ele me trouxe soma? Porque eu estou trabalhando com tabela. Ele já entende que a coluna quantidade é um campo numérico. E geralmente, campo numérico, você quer fazer soma. Geralmente. Então, ele já muda para soma para você. E aqui, eu tinha falado de um problema para você, que era a atualização, né? Lembra? Eu vou colocar mais um dado, tal. Vou repetir o processo. Lembra? Eu fiz isso, ó, celular da Juliana, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Juliana esqueceu e foi lá e comprou de novo, né? Juliana danada, esqueceu. Vou vir na tabela dinâmica. Por padrão, ele não é atualizado automaticamente. Não é, tá? Aí, o que você tem que fazer? Clicar com o botão direito e atualizar. Você lembra que no outro não tinha dado certo. Agora, atualizei, já deu 40. Então, ele já deu certo. Então, eu não preciso mais ficar ajustando os dados da minha tabela dinâmica. Lembra que eu te falei que quem não trabalha com tabela e tal? Não precisa, porque já está pronto. Então, automaticamente, o Excel entende que você adicionou uma nova linha e ele já refez o nome da sua tabela, porque ele trabalha com intervalos nomeados. Isso aqui é um nome para o Excel. Esses dados aqui, ó. Como é que chama esses dados? Tab vendas, tá vendo? Tab vendas. Então ele dá um nome. Lá na minha tabela dinâmica, na origem dos dados, eu vou ver justamente o nome. Cadê? Ó? Alterar fonte de dados. O tal da tab vendas, né? Então ele trabalha com nome, por isso que isso funciona.
porque ele vai recriando os nomes pra gente à medida que novas linhas vêm surgindo no Excel. Pô, eu gosto de falar muito disso, porque eu sofri muito na tabela dinâmica por causa disso, turma. Muito. Eu falo, caramba, meu, não é possível, tem que ter um jeito, né? E aí surgiu esse jeito. E aí tem muitas pessoas, nós estamos em 2021, esse negócio de tabela surgiu em 2007. Tem muita gente que ainda continua usando Excel como se tivesse em 2003. Tem que dar uma atualizada, tem muita coisa boa nova. Pô, legal. Vim na tabela dinâmica, fiz a minha quantidade. Agora eu vou dar essa dica é simples, mas tem muita gente que não sabe disso aqui. E agora a gente começa a entrar, de fato, em tabela dinâmica, em várias dicas, né? Então é o seguinte, se eu quiser, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, só para ter mais espaço, tá? Poxa, Daniel, eu queria saber quantas vendas, presta atenção na minha pergunta. Eu queria saber quantas vendas, ou quantas compras, no caso que é o cliente que eu tô falando, quantas compras o Alisson fez. Quantas compras. O que significa isso? Significa que eu quero saber quantas compras ele fez, o Alisson. O Alisson fez uma compra e depois ele fez outra compra. Ou seja, o Alisson fez 2 compras. Então significa que cada linha da minha tabela é uma compra, correto? Ou uma venda, né? Se eu for olhar com a ótica de cliente ou com a ótica de vendedor. Então tá bom, eu queria saber, poxa, o Alisson fez 2, o Jorge só fez uma. E a Juliana? Pô, a Ju já fez 3 compras aqui. Então eu queria ver a quantidade, né? Então o que você faz, tá? Você pode, tem vários jeitos de fazer isso, mas eu vou te ensinar um jeito que fica mais fácil de você compreender. Você pode tirar os valores daqui, você clica e arrasta para fora. Pum, sumiu. E ele já foi embora. Mas ele não sai daqui não, ele tá aqui, ó, tá? A quantidade. Você pode pegar o campo cliente e arrastar ele mais uma vez para outros campos na tabela dinâmica. E olha que incrível, você pode pegar o cliente e arrastar de novo para valores. Mas aí, quem estava antenado aqui na aula, me viu falando o seguinte, ó, aqui em valores é onde você vai fazer soma, onde você vai fazer média, onde você vai querer fazer a porcentagem, onde você pode fazer o acumulado, ou seja, cálculos, né? Daniel, o nome do cliente não é um número, o nome do cliente é um texto. Puta, tem um texto aqui, o nome do cliente. Então tá bom. Então dá para jogar um texto aqui dentro? Dá. Ó, cliente, eu arrasto para valores. E ele entra contando. Então a contagem que você está vendo aqui significa que ele está contando as linhas, abrindo por cliente. Pô, incrível isso daqui. Tem muita gente que não sabe desse detalhe. Muita gente, por isso que eu estou explicando. Então agora eu estou vendo, o Alisson teve 2 vendas. Ele aparece 2 vezes lá na minha tabela. O Jorge, lembra que eu falei? Ó, a Juliana com 3 aqui. Mas eu preciso necessariamente pegar o nome do cliente? Não. Eu vou arrastar fora. Eu poderia, por exemplo, pegar a própria quantidade que vem somando e mudar a configuração desse cálculo. Então, eu vou pegar em configurações de valor. Ó, de novo, vamos lá. Joguei a quantidade para cá. Tum. Peguei a setinha. Eu venho em configurações do campo de valor. E eu tenho a danada da contagem. Então, você pode, num campo da tabela dinâmica onde você coloca lá em valores, fazer uma soma, fazer uma contagem, fazer uma média, fazer uma máxima, mínimo, e assim, e tem um monte de outros cálculos aqui. Tem variância, desvio padrão, enfim. Contagem. A contagem significa, vou dar um ok, vai dar exatamente o mesmo número. Então, veja, eu não preciso abrir o nome do Alisson lá. Eu posso pegar a quantidade, ele vai me dar 2. Por quê? A contagem, turma, ele está contando a quantidade de linhas. Ó, isso é contagem. Quantas vendas eu tenho cadastradas? Me conta a quantidade de linhas. Eu tenho 7. Então, ele me trouxe 7. Por mais que eu estou contando a quantidade. Eu não estou contando númerozinho de quantidade, né? É porque quando você fala contagem, você pensa em número. É isso. Show de bola? Então tá bom. Agora que a gente viu a parte da contagem, vamos ver o que mais dá para fazer com tabelinha dinâmica aqui. Eu vou jogar a soma para cá. Então eu vou voltar. Esse aqui é um indicador, né? Vou deixar organizado e vou montando aqui alguns dados, tá? Esse aqui é um indicador. Que indicador que é esse? É a contagem de vendas, né? Quantas compras ou quantas vendas teve. Então eu posso vir aqui nesse nome e mudar. Eu não preciso deixar contagem de quantidade, que fica feio. Eu posso colocar quantidade de vendas. Quantidade de vendas. Eu aperto Enter.
e eu já mudei o nome do campo para quantidade de vendas. Então esse campinho, ó, já virou quantidade de vendas. Por mais que eu estou contando a quantidade, né? Aquele conceito, eu estou contando a quantidade de vendas. Agora, vamos fazer mais análises aqui. Vamos lá. Na linha eu tenho cliente, na coluna eu tenho ninguém, né? E valores aqui. Lembra que eu posso fazer esse movimento, certo? Joga o cliente para o lado, joga o cliente para o outro. Não estraga a tabela dinâmica. Você pode mexer quantas vezes você quiser. Não vai estragar. Pode brincar. Se você não brincou ainda com a sua tabela dinâmica, fica brincando assim, ó. Tem gente que tem medo, né? Você pega, não vou mexer. Vai dar pau. Não vai dar pau. Fica tranquilo. Ó, você pode mexer quantas vezes você quiser. Ela serve e funciona para isso. Eu gosto de falar isso porque tem muita gente que não tem, né? Meu Deus, será que eu posso? Pode, não tem problema. Então tá bom, ó. Eu tenho a quantidade para o cliente. Vamos ver por produto? Vamos. E agora começa a ficar muito interessante, turma, porque agora a gente começa a cruzar os dados. Eu vou pegar o produto e arrastar para cliente. Então eu peguei. Não, falei besteira. Eu vou pegar o produto e arrastar para baixo do cliente. Eu não sei se você viu o que eu fiz, ó. Produto. Eu arrasto, peguei e joguei para baixo do cliente. O produto está abaixo do cliente. Então, a ordem que você vê aqui é a ordem que você colocou aqui. Alisson e produto. Você pode mexer? Pode. Não vai estragar? Não vai. Pega o produto e arrasta para a coluna. Ah, que incrível, né? Que incrível. Ó, produto na minha coluna, cliente na linha, eu tenho uma tabela cruzada aqui. Puxa, esse tipo de relatório a gente usa muito no Excel. Muito. Nas nossas bases, né? Quando você precisa cruzar, você tem muitos dados na sua base, então você abre, você cruza. Então, por exemplo, você tem 100 linhas ali. Quando você cruza, pode ficar menos dados aqui, entendeu? Então, o cruzamento, né, quando você joga uma coluna para a linha e tal, ele facilita muito a análise. Então, ele já faz a distribuição com base no que você está vendo. Dá para inverter? Dá para inverter. Joga produto para lá e cliente para cá. Ó, cliente para cá. Pronto, aí você vê o cliente para um lado, o cliente para o outro. Então, você pode mexer, alterar, brincar. Putz, você pode fazer o que você quiser aqui. Isso aqui é incrível, turma. Isso aqui... Olha o poder que agora você tem. Você consegue ver nessa análise que a Elaine não compra celular. Eu vou ligar para a Elaine agora. Elaine, o que acontece que você não comprou celular na minha loja ainda? Deixa eu ver aqui a Elaine, o Alisson. O Alisson nunca comprou um teclado comigo, mas ele compra celular, comprou já mouse. Ô Alisson, vem cá, fi. Bora trocar ideia aqui. O que tá acontecendo que você não compra um teclado aqui? Você tá comprando em outra loja? É brincadeira que eu tô falando, mas assim, você tem o poder nas mãos dos dados. Você tá transformando dados em informação relevante para tomada de decisão. Você tá falando, ó, o Alisson não compra teclado, caramba. Vamos falar com o Alisson, vamos mandar um WhatsApp pro Alisson, vamos dar promoção para ele, vamos fazer qualquer coisa, né? É o poder da análise aqui. Agora a gente está começando a analisar os dados. Agora eu tô começando a ver o que está acontecendo. E ainda, imagina quando você coloca a data aqui, né? Você começa a... Tô falando de uma linguagem simples, turma, para uma galera aí que tá começando a aprender, né? E aí vou dando umas pitadas mais avançadinho aqui também, tá? Bom, muito bom. Vou voltar o cliente para cá. Ó, produto e cliente. Eu tô vendo aqui o Alisson e a Juliana, e o celular, o mouse, o teclado. Então a tabela dinâmica, veja, produto em cima, cliente embaixo. Ela vem com esse menuzinho aqui, que você pode mexer, né? Ó, você pode diminuir e só abrir se você quiser. Mas, professor Daniel, eu preciso abrir um por um. A minha tabela lá no meu escritório tem milhares de produtos. Eu tenho que ficar fechando um por um. Eu entro na empresa 7h30 para as 8 horas e já tá tudo abertinho. Não precisa, ó. Clica com o botãozinho, vem aqui, ó, botão direito na sua tabela dinâmica. Expandir e recolher, e aí expandir todo o campo. Pum, abriu tudo. Recolher todo o campo. Botão direito, expandir ou recolher, recolher todo o campo e ele fecha, né? Então você pode ficar abrindo aqui, brincando aqui. Tá, beleza, vamos lá. Outra coisa que é... Putz, isso aqui é fundamental. Eu vou pegar a quantidade e eu vou... Não, deixa assim mesmo. Só pra... Eu tô pensando uma coisa aqui, mas pode deixar assim.
O Alisson apareceu uma vez e a Juliana comprou 2 celulares. Eu quero saber quem que é o cliente que mais comprou celular quando veio aqui. Ela veio aqui e comprou celular. Não quero nem saber a quantidade. Eu sei que ela, toda vez que ela vem, ela compra um celular. Porque lembra que eu estou analisando a quantidade de vendas, né? Ou seja, esse nome aqui pode confundir. Talvez o melhor seria a quantidade de vendas. Na quantidade de produto. A quantidade de vendas talvez não interfira. Mas enfim. Quero saber. Então, o que eu quero saber? Quem que compra mais celular? Você tá vendo que a Juliana tá embaixo do Alisson? Puxa vida, eu quero que a Juliana fique aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu clico no dado, e é por isso que eu tô falando que é muito importante isso daqui, porque quando você clica neste número, a tabela dinâmica entende que você vai fazer operação com a quantidade de vendas, tá? Então você deixa selecionada a célulazinha onde você quer classificar. Eu quero classificar esse cara aqui do maior para o menor. Então você clica em cima dele, botãozinho direito, classificar do maior para o menor. E aí eu vou ver a Juliana agora aqui em cima. Esses dias atendi uma aluna, ela estava lá até 10 horas da noite. Ela, coitada, não sabia fazer isso aqui. Classificar. Mas o detalhe é que você tem que clicar em cima do número que você quer classificar. Não em cima do 2, tá? Mas em si, no campo que você quer, né? Ó, eu tô no campo quantidade, lembra? Eu tô no campo quantidade, eu quero organizar esse cara aqui. Então eu organizo do maior para o menor, do menor para o maior, enfim, tá? Legal. Então agora eu tenho a quantidade de vendas. Pô, beleza. O que mais aqui? Agora, nós vamos falar sobre porcentagens. Então, vamos lá. Quantidade de vendas e agora eu vou fazer a soma da quantidade. Aliás, para não confundir, vou pegar o valor total, tá? O valor total eu vou jogar aqui, ó, valor total. Pronto, valor total. Então ele me veio somando os valores totais. Então, ó, a Juliana como compra, hein? 12 mil reais. Que beleza, Ju. Bom, esse daqui, o valor total, por mais que... Lembra que eu tinha valor total e tinha formatado como moeda, né? Mas na tabela dinâmica não vem... Na tabela dinâmica não vem formatado. Pois é. Como é que eu faço? Se liga numa coisa. Botão direito em cima do número tem formato de número. Botão direito em cima de uma célula normal. Não tem formato de número. Só tem formatar células. Puta, isso aqui é muito legal. Porque aí quando você clica em formatar número, você está formatando aquele campinho abençoado chamado soma do valor total. Significa que onde eu jogar esse cara vai estar formatado. Então, quando a gente está trabalhando com tabela dinâmica, eu não formato a coluna. Não formato a coluna. Eu formato o número. Beleza? Porque aí onde eu jogar o número, ele vai estar formatado, velho. Então na tabelinha dinâmica, não evite, né? Clicar aqui, ó, porque você está formatando a coluna. E aí você muda o campo, pode ser que ele não vá junto, enfim. Então, formata o número. Botãozinho direito, formato de número. Vou pegar aqui o contábil. Contábil é melhor, eu acho que ele deixa o zerinho melhor, alinhado, ó, cifrão para um lado, númerozinho para o outro. Pô, beleza, tá aqui. Então tem o celular, Juliana, tal. Não quero ver mais a cliente por enquanto. Vou jogar a cliente para fora. Pronto. Pode mexer? Pode, não tem problema. Não vai estragar. Depois é só colocar ela de novo, tá? Não tem problema. A tabela dinâmica, assim como o Excel, se eu tivesse numa aula agora, sabe o que eu falaria para você? Pausa o vídeo e brinca. Volta daqui 2 minutos. Você tem que praticar o Excel. Você tem que colocar a mão na massa. Tem muita gente que tem aquela dificuldade e tal, porque sempre pediu para os outros ajuda. E aí você não mete a mão na massa, você nunca vai aprender. Então tem que fazer. Bom, então tá bom. Então aqui, ó. O que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o seguinte. Na tabela dinâmica, existe um poder incrível dos campos de porcentagem. Então, por exemplo, poxa, eu queria saber quanto que as vendas do celular, ou seja, o faturamento do celular, quanto que o faturamento do celular, qual é a participação do celular no meu faturamento? Essa é a pergunta. Qual que é a participação em porcentagem do celular no meu faturamento? Poxa, ó, o celular, 14 mil. No total você vendeu 15 mil. Cacete, isso aqui é 90% mais. Quanto que é, né? E aí, quem não sabe mexer com tabela dinâmica, o cálculo que tem que ser feito, basicamente, é você pegar o que você quer sobre a sua referência. Beleza? Ou seja, 14 sobre 15,
que é o total. E aí eu tenho que é 94%. Então, quando eu quero saber quanto que alguma coisa é de outra, quanto que o celular é do total, você pega o celular e divide pelo total. E aí você tem a porcentagem dele, tá? Aí eu teria que fazer, então, esse dividido pelo total. E dar Enter. Esse dividido pelo total para saber de todo mundo, né? Então, esse é o cálculo, tá? Mas não precisa fazer, porque a abençoada da tabela dinâmica faz para você. Vou deixar o valor total aí, que é o meu faturamento. Se você quiser até mudar o nome, ó. Faturamento, soma do valor total, é o meu faturamento. Só que eu quero saber a porcentagem. Então, eu pego o valor total e eu jogo de novo. Presta atenção. Eu jogo de novo. Pode? Pode. Não tem problema. Não vai estragar. Quando você joga de novo, ele cria um novo cálculo para você. Lembra que eu falei da formatação daquele campo? Olha lá, aquele campo ficou. Então, como é que eu peço para pegar? Como é que eu falo para fazer? Botãozinho direito. E aqui em cima do número, você tem, ó, resumir valores por, que é soma, contagem, que eu já mostrei para você lá naquele campinho. Ou você tem mostrar valores como. E aí, olha que legal, você tem um monte de informação. Porcentagem do total geral, porcentagem da coluna, porcentagem da linha, porcentagem de algum outro campo, da linha pai, da coluna pai, do total dos pais. Você pode fazer uma diferença entre um campo com o outro. A porcentagem da diferença, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para você fazer quanto que eu aumentei de um mês para o outro. Então você tira a diferença de um mês para o outro e pega a porcentagem relacionada daquele mês anterior, por exemplo. Então você vai descobrir que você aumentou mais ou menos. Vou tentar fazer esse cálculo aqui, vou ver se eu lembro, tá? Mas é aqui. Soma acumulada. Putz, você pode acumular a soma. Soma acumulada é muito utilizado para fazer Pareto, né? O Pareto é 80-20, então 80% das vendas. Então você tem que fazer, é um processo tal que você tem que acumular as vendas para ver do total das minhas vendas, qual que é a porcentagem referente à quantidade de produtos. Aí você faz um monte de análise. Mas é a soma acumulada. Porcentagem da soma acumulada, que você usa no Pareto também, que é a curva ABC que chama, né? Classificar, índice, ainda tem mais outras opções. Então, turma, porcentagem do total geral. Pronto. Então, eu tenho a minha porcentagem. Então, é a participação. Eu vou colocar até aqui, ó. Porcentagem, participação, faturamento. Faturamento. Pronto. Legal? Então, eu tenho a porcentagem de participação do faturamento. Poxa, muito bom isso daqui, hein? Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de datas? Vamos falar um pouquinho de datas. Vou deixar essa tabelinha dinâmica aqui e vou montar uma outra tabela dinâmica, tá? Como essa tabela não vai mais crescer, eu vou jogar uma tabela dinâmica nova aqui do lado. Vou colar umas duas colunas e vou colar, já que eu sei que essa aqui não vai mais crescer. Então, ao invés de copiar e colar, eu posso criar de novo uma tabela dinâmica, né? Então, como é que eu faço isso? Venho aqui na guia dados, venho aqui em cima, vou na guia inserir e vou clicar de novo em tabela dinâmica, tá? Inserir tabela dinâmica. E aqui, presta atenção, numa planilha existente. Vou clicar aqui na dinâmica e vou colocar aqui do lado. Eu poderia fazer, presta atenção onde eu peguei aqui, ó. Onde eu coloquei a célulazinha aqui, ó, viu? Então, vim numa planilha existente, cliquei aqui embaixo na dinâmica e falei, ó, vou pegar essa célula. Então, primeiro eu fui lá, inseri tabela dinâmica, depois eu cliquei tabela existente, depois eu cliquei aqui, depois eu cliquei ali, tá? E vou dar um OK. Então, dei um OK. E aí eu tenho mais uma tabela dinâmica aqui. Vou brincar um pouco de datas aqui e vou falar mais coisas. Me perguntaram de campo calculado, né? Eu vou mostrar também um campo calculado. E eu vou falar sobre mais alguns detalhes da tabela dinâmica. Ó, tô com a minha tabela nova dinâmica aqui. Eu vou pegar, dando sequência, tabelinha dinâmica e vamos embora. Então, vamos falar um pouquinho de data. Quando eu tenho data na tabela dinâmica, ela geralmente agrupa os dados pra gente, tá? Então, eu vou pegar o campo data e vou arrastar em linhas. Puta, isso aqui geralmente, turma, dá uma confusão nas aulas que a gente dá, pros alunos também. Por quê? Primeira dúvida, né? O pessoal fala assim, Daniel, eu arrastei o campo data pra linha e ele não veio agrupado que nem o seu. Ele não veio janeiro e fevereiro, ele veio a data. Ele veio assim, ó. Desagrupar. Ele veio assim. Então, por que que o meu veio agrupado? Porque isso daqui é uma novidade, putz, eu acho que é do 2013, se não me engano. Então, 2010 eu acho que não faz isso, tá?
Outra coisa também, você tem que estar trabalhando com tabela, porque lembra que eu falei que ele entende os dados, ele entende que é uma data, então muitas vezes ele não agrupa porque tem campo em branco na sua tabela. E aí ele tem dificuldade no agrupar, então tem que estar tudo preenchidinho, bonitinho. Não pode ter, sabe o que não pode ter? Isso aqui, ó, é muito comum, isso aqui, ó. Eu vou apertar um espaço nessa data. Apertei um espaço, deixa eu ver se ele ficou esse espaço aqui. Ó, não ficou, ele tá aqui. Eu vou colocar uma data inexistente. Vou colocar assim, ó, 1/13. Pronto, essa data não existe, certo? Vamos até dezembro. Então, o número ficou alinhado à esquerda, significa que ele não é um número, ele é um texto. Olha o que vai acontecer com a minha tabela dinâmica. Eu vou tirar o campo data daqui. Vou atualizar minha tabela dinâmica. Vou pegar a data e vou jogar para cá. Ele não agrupou, tá vendo? Aí você fala, pô, não tá funcionando. Como é que eu agrupo data? Botão direito, agrupar. É assim que a gente faz no 2010, né? Mas ó, ele vem falando para mim. Não é possível agrupar essa seleção. Então, quando acontece isso, é porque a sua base de dados, negão, tá errada. Aconteceu alguma coisa, alguém fez caquinha na sua base de dados. É por isso que não tá funcionando. Não é erro do Excel. Tá? 99,9999999% das vezes, toda vez que eu vim, era a base de dados. Alguma vez eu já vi o Excel, por mais que se atualiza, por mais não sei o que, ele perde. E aí você tem que gerar uma nova tabela dinâmica para ele atualizar, tá bom? Então, já vi esse erro acontecer. Ou seja, você vai lá, deixa a datinha, tá tudo bonitinho, mesmo assim ele não agrupa. Aí você gera uma nova tabela dinâmica porque ele fica meio que um... Já ouviu falar de cookie? Né? Os dados na navegação, ele fica lá no coisa, tá? No Excel, no coisa é bom, né? Então, vamos lá, vou atualizar. Ó, atualizei. Vou tirar o campo data e vou jogar de novo. Vamos ver se ele vai agrupar. Não agrupou. Não tem problema. Porque agora eu arrumei minha base. Botão direito, agrupar. Vamos ver se vai entrar no 0,1%. Agrupar. Ó, entrou. Normal isso acontecer, tá? É até normal, porque você veio aqui, você mexeu na sua base de dados e ficou lá nos cookies da vida. Sim, pois é. Então o que você vai fazer? Apaga a tabela dinâmica. Mas, Daniel, tem que apagar? Apaga, velho. Faz de novo. Só que aí você pode copiar e colar uma tabela dinâmica, tá? Ó. Dá um Ctrl C. Muitas vezes eu faço isso. Eu não quero ir lá inserir tabela dinâmica. Pronto. Tabela dinâmica. Copia e cola, tá? Só que ele vem tudo, né? E você tem que copiar tudo, senão não vem a tabela dinâmica. Beleza? Ele vem só, tipo... só os dados, tá? Aí você fala, pô, e aí, Daniel? Tá, tira. Joga fora. Pronto. Faturamento. Pronto. Participação. Pronto. Deixa aí. E estamos falando de data, né? Então, vou atualizar minha tabela dinâmica. Vamos ver se está atualizado ou não. Vou atualizar. Vou pegar o campo data e veio agrupado, viu? Então, mudou a sua base de dados, às vezes dá aquele errinho que fica o cookie lá, fica nos dados da tabela dinâmica, tá? Então, se o seu não agrupar, você faz isso. Gera uma tabela dinâmica e agrupou. Pronto. Agora vamos falar de data. Botão direito, quando eu clico em botão direito em agrupar, aqui, você percebe que ele vem aqui, ó, agrupando por dia, por meses, por trimestre, por ano, por um monte de coisa, né? Então isso daqui você pode pedir para o Excel, fala, ô Excel, agrupa para mim por trimestre, por anos, por hora, por minuto, por segundo. Eu não vou agrupar por segundo, tá? Mas daria para fazer isso. Então, à medida que você coloca, presta atenção numa coisa aqui, isso daqui ó, o que eu vou falar, tem muita gente que não se liga nisso, tá? E aí fica perdidinho quando vai fazer a tabela dinâmica com data. Fala, não, isso aqui não funciona, o meu não funciona, Daniel. Eu não entendo. O que acontece, turma? Selecionei dia, meses, trimestre e anos. Qual é o menor nível de agrupamento? O menor nível que eu selecionei de agrupamento é dias. Correto? Meses é acima de dias, né? São 12 meses e 360 dias. Então tá bom. Trimestre, são 4 trimestres e assim por diante. Então, o meu menor campo, presta atenção, o meu menor agrupamento vai assumir o nome do campo. Nome do campo. Como assim, Daniel, nome do campo? Lá na sua tabela, na sua base de dados, como é que chama o campo que você colocou ali de data? Ele não chama data? Lembra? Lá na sua tabela dinâmica, na sua base de dados, a data chama data da venda, se não me engano, ou só data. Eu não sei se eu coloquei data da venda ou data, né?
Então significa que o menor agrupamento vai pegar o campo. Fechou? O que vai acontecer? Vamos lá. Ó, dias, meses e anos. Vou dar um ok aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Peraí, aqui zoou tudo. Aqui. Pronto, voltou. Vou dar um ok. Então veja. Quando você agrupa, ó o que o Titi tá fazendo aqui, ó. Tô diminuindo aqui, beleza? Para você poder ver aqui. O meu não dava para ver. Quando você agrupa a tabela dinâmica, ele cria campos para você. Anos, trimestres, meses e data. O que o Titi falou? Que o campo data, dias, vai assumir o nome do campo que você colocou aqui. Beleza? Ó como confunde. Se liga. Vou fazer um novo agrupamento e não vou agrupar o dia. Botão direito, em cima da minha data, agrupar, e eu tiro os dias. Vou dar... Qual que é o meu menor? Meses, não é? Meu menor é o mês, vou dar um ok. Beleza. Anos, trimestre, cadê o mês, Daniel? O tio Daniel falou que o menor campo assume o nome daqui, ó. A canetinha foi errada. Ele assumiu o campo da data, viu? Então, isso aqui a galera se confunde pra caramba, meu, muito. Aí você fala, nossa, mas não tem mês aqui? Tem, filho, é que você não agrupou por mês? Pois é, ele assume o nomezinho ali, bonitinho. Porque senão ele teria que ficar criando nomes pra você toda hora, então ele acaba trabalhando menos, né? Tá bom? Então ele fala, é a data, pronto, é a data que você quer, é o menor agrupamento. Então o nome do campo fica isso, tá? Então às vezes você tá fazendo a sua segmentação de dados e aí você agrupou só por mês, e quando você clica a data já vem o nome dos meses, porque ele assume o menor, tá? Isso aqui é um conceito muito importante, tem muito aluno também, viu? Que eu gosto de fazer aula, porque as lives, né? Porque a gente vai pegando vários conceitos de alunos e tal. Mas eu falo isso aqui na aula também. E nós estamos falando de agrupamento de data, beleza? Bom, ano, trimestre e mês. Falei para você do agrupamento, como é importante isso daqui do agrupamento, né? Legal. Agora vamos lá, vamos pegar os campos de vendas, vou pegar a quantidade, vou arrastar para valores, e aí eu tenho as quantidades vendidas. E aí eu vou falar dos subtotais para vocês aqui. Legal? Vou falar dos subtotais. Aqui você tem, ó, trimestre 1, você tem um subtotal. Tem muita gente que não quer ver um subtotal aqui, não quer ver o trimestre. Essa questão de ver o trimestre, você simplesmente pode alterar por aqui, tá? Você tira o trimestre, coloca o trimestre, volta para o trimestre, enfim, você faz isso daqui, beleza? Tá bom? Ou seja, você pode tirar, colocar. Quando você tira, olha que legal, como você agrupou o dado da data, o trimestre continua aqui em cima, viu? Esses campos, ó, trimestres e anos, são novos. Foi o agrupamento da data que apareceu para você. Muitas vezes você viu isso aqui, nossa, como assim criou? Pois é, porque quando você jogou ali, a data vem agrupada e ele criou para você esses campinhos. Então você pode tirar, depois pode voltar para ele, colocar de novo, enfim, colocar para lá. Bom, então tá bom. Tem aqui, voltei para cá. Subtotal. Então, cadê o cliente? Trimestre, né? O trimestre, para cá, enfim. Ó, botãozinho direito, dentro do subtotal, e eu posso, aqui, cadê? Uso mostrar valores total, opção de tabela dinâmica. Deixa eu ver se eu não estou conseguindo visualizar aqui. Aqui, eu acho que na verdade, soma da quantidade, mostrar valores como... Cadê que é ocultar subtotal? Tinha esse negócio aqui, não tinha? Tinha esse, Danielzinho. Acho que tá aqui em cima. Ó. Tabela design da tabela. Aqui, layout do relatório, subtotais. Tá aqui, não mostrar subtotais. Pois é, era esse campo que eu tava procurando. Eu acho que era pra estar aqui. Sei lá, sumiu. Mas assim, ó. Quando você não quer ver o subtotal na sua tabela dinâmica, pode acontecer. Você clica em cima da tabela dinâmica, guia design lá em cima e tem o danado dos subtotais aqui em cima. E aí você mostra todos os totais. Tem uma coisa que você pode colocar no final, que é comum você querer fazer isso. Ah, eu queria ver no total aqui embaixo, né? Ou no começo, tá bom? Então você pode vir aqui no começo, aqui, subtotais, e pode colocar no final ou no início. Por padrão, ele sempre coloca no início, certo? Beleza. Agora eu vou dar uma dicasinha de ouro aqui, que é o seguinte. Você está vendo que ele está abrindo 2021, trimestre 1,
janeiro, certo? Puxa, e se eu quisesse ver numa coluna 2021, numa outra coluna trimestre e numa outra coluna mês? Por padrão, a tabela dinâmica ela sempre coloca um embaixo do outro. Turma, isso que eu vou falar é muito estratégico, porque eu vou montar como se fosse um novo banco de dados. O que é um banco de dados? É um dados estruturados, onde eu tenho em cada coluna uma informação, correto? Em cada coluna eu tenho informação. Produto, cliente, data. Pô, beleza. O que eu quero ver lá na minha tabela dinâmica? A data, o trimestre e o ano, sei lá, qualquer uma dessas informações em qualquer ordem aqui. Mas eu gostaria de ver em colunas. E na tabela dinâmica, por padrão, você não consegue fazer isso, porque ele sempre abre na mesma coluna. Ele vai abrindo esse linguição e às vezes fica feio de você visualizar. Então, poxa, eu queria ver isso aqui de outro jeito, né? E não é colocando para o lado, tá vendo? Porque o que acontece? Quando você joga o dado para o lado, ele abre o dado do anos, ou abre o dado dos trimestres, né? E abre esse cara para o lado aqui, ó. Vai abrindo aqui, tá vendo? Então não é isso que eu quero ver que nem um banco de dados. Então, existe um negócio legal na tabela dinâmica aqui na guia design. Dentro da guia design, você tem aqui, ó. Puta, essa dica é muito legal. Layout do relatório e mostrar em formato de tabela. Quando eu descobri isso daqui na tabela dinâmica, eu falei, uau. Puta, que legal. Dá para montar um novo banco de dados com base nos dados, mas eu agrupo eles. Então, eu vou mostrar num formato de tabela, que está aqui na guia design, beleza? E no layout do relatório aqui, ó. Para isso, eu cliquei no númerozinho. Então, eu cliquei aqui em cima, mostrar formato de tabela, cliquei e olha que incrível. Ele me abriu para o lado, então, trimestres, anos e meses, como se fosse um novo banco de dados. Puxa, abriu o subtotal. Eu não quero subtotal. Ah, aqui que vem nesse formato. Eu tava procurando danado subtotal. Eu falei, uai, eu já tinha visto subtotal aqui. É quando tá nesse formato que eu te mostrei agora, que é o formato de tabela. Tá vendo que tá aparecendo, ó, subtotal? Então você pode tirar o subtotal daqui direto, que facilita, ó, o botão direito subtotal. E aí você, ó, trimestre, não precisa do trimestre aqui também, você pode ir desativando esses subtotais. E aí você tem uma tabela. E mesmo assim, se você ainda quiser realmente mostrar como se fosse uma nova tabela, né, um novo banco de dados, o ideal seria ter a repetição desses dados aqui, ó, trimestre de 2021. E agora? Você vai na guia design, no mesmo lugar que você veio, e você tem repetir todos os rótulos. Putz, a vida, mano. E aí ele repete o bagulho pra você aqui, ó. Turma, isso aqui é muito legal. Porque você tá montando um novo banco de dados através de uma tabela dinâmica. Daniel, não quero o total geral. Tira ele. Vem aqui, botãozinho direito, e aí você tem, ó, remover total geral. Ó lá. Então eu fiz, olha que incrível. Essas tabelas que estavam em linhas, eu dei um jeito dela vir para a coluna, abrindo data a data pra gente. E a soma para o lado. E aí eu coloco e eu faço um novo banco de dados de um banco de dados. Só que agora eu tenho agrupado, né? Agora eu tenho agrupado. Então daqui, eu já fiz isso. Eu não faço mais isso por causa de Power Query, né? Mas eu já fiz em projetos que eu fazia uma nova tabela dinâmica de uma tabela dinâmica, sacou? Porque agora eu posso criar um novo agrupamento aqui, porque eu tenho a base de dados de novo, né? Mas eu não vou entrar nesse nível com vocês não, tá bom? Mas dá para você fazer isso daqui. O campo calculado na tabela dinâmica, você consegue criar um campo que é calculado. E ele calcula para você alguma coisa. Tá? Por exemplo, imagine que você quer saber o ticket médio. Ou seja, eu queria pegar, como eu tenho 3 vendas, eu queria pegar o faturamento e dividir pela quantidade de vendas. Beleza? E aí eu teria, o que eu teria aqui? Eu teria o ticket médio. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu vou tentar. Porque o campo calculado, as coisinhas aqui que você não consegue fazer. Eu vou tentar fazer. Deixa eu ver aqui. Você vai ter que pegar o faturamento, que não está aqui, que seria o valor total, e vai dividir pela quantidade. Acho que não vai dar. Porque o campo calculado, eu tenho que fazer campos entre campos numéricos. E a quantidade de venda,
Dá, vamos dar um jeito. Eu vou dar um jeito de fazer esse cálculo aqui para você, que eu pensei numa alternativa agora. Ó, eu quero pegar o meu faturamento, que é o valor total, dividir pela minha quantidade de vendas, e aí eu tenho o meu ticket médio. Beleza? Beleza. O que acontece? A minha base de dados, o campo calculado, ele vai pegar dois campos que são números, e você pode fazer operações entre eles, somar, dividir, multiplicar. Até dá para colocar uma formulinha ou outra ali e tal. Existe uma limitação, tá? O Eric falou, deu certo, entrei no grupo VIP. Boa, turma. Então, vambora. Então é o seguinte, ó, existe uma limitação. Dá para fazer. O que que acontece? Eu preciso, então, ter... Presta atenção. O campo calculado, ele vai dividir valores que são numéricos. Na minha base de dados, eu tenho algum campo numérico indicando que este cara é uma venda, que este outro cara é uma venda, que este outro cara é uma venda, que esse outro... Eu tenho esse campo que eu falo que é uma venda? Não. Então eu vou criar esse campo. Eu vou colocar aqui, ó. QTDE, quantidade de vendas. Eu nem sei se vai dar certo. Eu inventei esse troço aqui na hora, mas acho que vai dar. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Esse cara é igual a uma venda. Vou colocar igual a 1. E ele vai preencher 1 para mim. Então esse cara é igual a uma venda. Porque acho que agora a gente vai conseguir fazer aquele negócio lá de dividir o faturamento pela quantidade de vendas. Porque eu tenho uma coluna indicando, ó, é um número, já que o campo calculado trabalha com números. Eu tenho uma tabela. Tenho uma coluna com um número. Eu coloquei igual a 1. Que beleza. Vamos voltar lá. Voltei para minha tabela dinâmica e vou criar o campo calculado. Vamos ver se vai funcionar. Vou vir aqui em campo calculado, vim aqui, ó, de novo. Cliquei em cima da tabela. Dentro da tabela, eu vou clicar em tabela dinâmica analyze, ou análise da tabela dinâmica. Os caras não inverteram esse negócio aqui. Daqui a pouquinho eles arrumam. Cálculos, campo calculado. Detalhe, que muita gente não sabe. Para você criar um campo calculado, você não pode clicar no celular. O celular, ele é um campo numérico? Não. Ó. Filha da mãe, só porque eu falei que ele tá aparecendo. Por padrão, não é esse troço aqui, ó. Esse cálculo de campo calculado, ele ia ficar inativo, tá? Porque você não clicou no danado número. Mas ele funcionou. Mas tudo bem. Eu vou clicar no número aqui, tá bom? Cálculos. E aí eu tenho um campo calculado. O item calculado que também, ó, aqui sumiu, tá vendo? E aqui do lado ele aparece. Ó o danado, como ele muda, ó. Campo calculado. Item calculado, tá vendo? O item calculado, que é outra coisa. O item só apareceu quando eu cliquei num campo que não é número, viu? Que é texto, né? Então, o item calculado, que tá aqui em linhas, ele funciona para quem está em linhas. O campo calculado funciona para quem está em valores. Então, por isso que eu tinha falado para você, seleciona alguém que está em valores, porque o campo calculado funciona para quem está para valores, tá? Mas aí, você vai encontrar isso aqui lá no curso, tá? Que a gente explica item calculado lá direitinho. Vou falar de campo calculado, tá? Vou falar de campo calculado. Vamos lá. De novo, tô com a minha tabela selecionada no númerozinho, cálculo, campo calculado. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu... Eu vou escrever aqui, ó. Ticket médio, que é o que eu quero. Ticket médio. Beleza. Qual que vai ser a minha fórmula? Eu vou pegar o meu valor total e vou dividir pela minha quantidade de vendas. Daniel, você criou um campo quantidade de vendas lá. O danado do campo não está aparecendo aqui. Pois é, por quê? Porque o Danielzinho esqueceu de atualizar. Tabela de tem que atualizar. Eu não atualizei. Vamos atualizar. ESC, volta tudo. Volta. Tira o zoom. Dá um fechar. Cancelei. Botão direito, atualizou. Agora, vamos ver se apareceu aqui, ó. Quantidade de vendas. Agora apareceu. De novo. E assim vai. Campo calculado. Campo, não sei o quê. Campo calculado. Pronto. Ticket médio
dar um zoom para facilitar para você visualizar também. Agora sim, de novo, vamos pegar o valor total e vamos dividir. Basta você dividir. De novo. Então assim, ó, coloca igual. Pega o campo que você quer, dá duplo clique. Tum! Apareceu. Divido pela quantidade de vendas. Beleza? Dá um adicionar. E tá pronto. Só vou ver aqui, ó, os campos calculados que eu já criei. Tá vendo? Eu cliquei nessa setinha e ele aparece. Ticket médio. Vou dar um OK. Pela lógica é para funcionar. Vamos ver. Entrou 4. Aqui, ticket médio. Olha que bonitinho. Ele apareceu para mim, tá vendo? Então, o campo calculado, eu consigo fazer cálculos, lembra? Com os campos da tabela, que são números, que eu posso jogar em valores. Então, por esses valores, eu consigo fazer campos calculados. O que eu peguei? O faturamento e dividi pela quantidade de venda. Então, ele me veio que o ticket médio do celular, pela quantidade de vendas, é 4.800. É a quantidade de vendas, não é a quantidade de produtos celulares vendidos. Lembra? Senão teria o valor unitário. Então, isso significa que a cada cliente que vem comprar, leva em torno de R$ 4.800 quando faz uma compra de celular. É isso que a gente está vendo. É o ticket médio. Beleza? Ó, 14.400 dividido por 3, 4.800. Esse é o campo calculado. Dá para fazer mais coisa? Dá. Dá para fazer tudo? Não. Não dá. Aí a gente entra num outro conceito de novidade do Excel que se chama Power Pivot, turma. Então, quando você quer fazer algo mais avançado ainda, putz, mas Daniel, eu queria fazer um if, se acontecer tal coisa, cruzar, fazer com a média, com base no sei o quê, aí a gente fala de Power Pivot. Nós entramos num outro conceito de campo calculado, que é o danado do campo calculado turbinado, vamos dizer assim, tá? E aí você entra, turma, num outro conceito de análise, tá? Dentro dos aulões, eu vou ver se eu faço uma aulona aqui de Power Pivot, explico o conceito. Putz, isso aqui é incrível, tá? Porque aí você mete... entra numa outra parada, tá bom? Mas assim, ó, você pega os seus dados, manda pro Power Pivot, que você tem que ter instalado, e você consegue fazer campos calculados, analisando, e esse cara volta para a tabela dinâmica. E aí, isso que eu tô falando, tem aqui no curso da Doutores Excel, tem um curso aqui, mini curso de Power Pivot, que é um curso pequeno, né? Explicando o conceito, não é um curso enorme e tal, mas tem todo o conceito que a gente faz lá. Cadê? Modelagem, é 8 horas de curso, não é tão pequeno assim. O curso de Power Pivot, tá? Aí você clica aqui e vem conhecer o DAX e tal. Se der tempo, a gente faz aqui nos aulões. Tem over delivery. Vamos lá. O que é over delivery? A gente sempre entrega um pouquinho a mais, né? E termina, mas vamos lá, tem umas duvidazinhas, a gente responde as dúvidas. Então, só para terminar aqui, ó. Quando a gente fala de tabela dinâmica, é muito comum a gente querer filtrar os dados. E o filtro dos dados na tabela dinâmica, que eu acabei não falando desse campo aqui, que é esse campinho aqui, ó. O campo de filtro. Quando você coloca alguém nesse campo, por exemplo, posso jogar o cliente para cá. Quer ver? Ó? Olha o que acontece. Vou pegar o amiguinho do cliente. Cadê? Vou colocar o cliente aqui, ó, em filtro. Então ele abre o filtro aqui, tá vendo? E você pode ver os clientes. Então você fala, só quero do Alisson. Filtrou. Eu queria do Alisson e da Elaine. Então você tem que selecionar vários. E seleciona os dois. E ele filtra. E aí você, inclusive, já lembra o ticket médio? Olha o ticket médio, que bonitinho. Calculando direitinho, viu? Aqui pra gente, né? Então, esse aqui é o filtro. Mas existe um filtro aprimorado. O que é um filtro aprimorado? Que é, ao invés de você ficar clicando nessa setinha aqui, você consegue vir aqui no design da tabela. Deixa eu ver se é design. Não, é tabela dinâmica análise, tá? Aqui, ó. Ou análise da tabela dinâmica. Você clica aqui e tem um inserir segmentação de dados. Inserir segmentação de dados. Eu vou pegar o mesmo campo, cliente, vou dar um OK. Então, olha que legal. Ó, tabela dinâmica, aqui, inserir segmentação de dados. E agora eu consigo fazer filtros. É o mesmo filtro que eu tenho aqui, tá vendo? Mas eu posso pegar esse filtro e arrastar para onde eu quiser, colocar, mover para o lado, mover para o outro. E aí a gente começa a fazer os nossos painéis, a gente começa a entrar no D3 do método 3D,
que é gerar dashboards, né? Porque aí eu teria um gráfico conectado com essa tabela dinâmica, aí vai embora o conhecimento no Excel, né? Mas hoje você aprendeu bastante coisa de tabela dinâmica. Opa, que bom que você chegou até o final, então deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, indica para outras pessoas, clica aqui para compartilhar e eu te espero no próximo vídeo aqui da Doutores do Excel. Tchau!